Algumas perguntas frequentes em grupo também é a seguinte: quanto cobrar a uma empresa do lucro real de comércio? Vários grupos que eu faço parte, muita gente pergunta. Quanto é que eu cobro numa empresa assim, assim, assim? Quanto é que eu cobro numa empresa sempre racional que tem X, Y, Z? Né? E assim, eu para antecipar a conversa, eu peço para que vocês não apenas, aliás, deixa de perguntar se caso vocês estão me assistindo, alguma dessas pessoas que perguntam em grupo, primeiro deixa de perguntar em grupo, tá? E parte para, será que meu colega do lado, que parece comigo, que está em situação igual, que tem um escritório, 30 metros quadrados, que tem 3 funcionários, na zona nobre da cidade, ele cobra parecido comigo? Tá? Se coloca em condição igual ao seu concorrente também. Porque se você for colocar no grupo essa pergunta, vai vir resposta de tudo quanto é tipo, isso não vai te ajudar em nada. Então, se você tem um concorrente, vamos chamar aqui não de concorrente, mas faz um benchmark, né? Aprender com o concorrente, e você só sabe o preço dele, mas ele está em condição igual a você, então pode ser um parâmetro. Mas essa pergunta genérica, quanto cobrar uma empresa do lucro real de comércio, ela não remete a nada. Nessa pergunta, existem várias lacunas que devem ser observadas. Essa é a questão. E muitas pessoas não observam quando fazem essa pergunta nos grupos, tá? E que tipo de pegadinha ou que tipo de armadilha está nessa pergunta e que você jamais deve cometer? O que você deve observar para você fazer seu horário? O que você deve observar para você mensurar de forma justa, tanto para você quanto para seu cliente e o seu horário? Primeiro vamos imaginar os fatores que você deve levar como consideração para se calcular esse honorário, para se mensurar esse honorário. Primeiro, regime tributário. Regime tributário, você conhece, existem três para a opção do contribuinte, que é lucro real, lucro presumido ou simples nacional. Então você tem esses três. Simples nacional, regime tributário para ME, para EPPs, que tem a dispensa de várias obrigações acessórias até então, por enquanto, né? Tá? Mas não dispensa a escrita contábil. É bom que deixe mencionado aqui, porque o que acontece no mercado contábil, que muita gente mensura o honorário de uma empresa do Simples Nacional, achando que essa empresa não precisa de escrita contábil. Isso é um pecado. Toda empresa precisa de uma contabilidade. Toda empresa precisa de uma escrituração contábil regular. Não é diferente no Simples Nacional. Tá, gente? Então é o seguinte, no regime tributário Simples Nacional, tem um lucro real e tem um lucro presumido. Simples Nacional com suas vantagens aí, porque tem dispensa de várias obrigações, torna muito mais fácil você fazer o serviço contábil, aí, quando estou dizendo agora contábil, é contábil fiscal, então você vai ser dispensado de algumas obrigações acessórias, e aí acaba tendo aí um pouco mais de suavidade no valor dos honorários. Isso aqui é fato. Lucro real e lucro presumido. Lucro presumido. Tanto o trabalho, quase tanto trabalho igual ao lucro real. Só que no lucro presumido, o fisco ainda pega um pouco mais leve do que no lucro real. No lucro real, as penalidades são muito maiores. O detalhamento nas obrigações muito maiores também. Né? A forma de você fazer FD contribuições, a parte da social, a forma que você. O prazo que você faz parte, né, do grupo para entregar social ficou muito mais rápido do que outras empresas. Existe uma série de obrigações no lucro real que a gente, como contador, se a gente vai mensurar o honorário de uma empresa do lucro real, tem que ter muito cuidado. Muito cuidado porque se você não mensura o honorário de forma adequada, o que vai acontecer é que você não vai nem poder, com o seu honorário, pagar uma multa de uma obrigação acessória que você deixou de cumprir. Tá? Então, existe aí um. Aí o cara faz uma empresa de lucro real, do regime tributário lucro real, cobra lá R$ 500 por mês e vem uma multa de FD contribuições, né, que já toma aí todo o honorário dele. Então, gente, a primeira coisa que deve observar é a complexidade do regime tributário. Qual é o regime tributário dessa empresa? Então, percebe aqui que nesse caso aqui vai estar dizendo, ó, empresa de lucro real, tá? Beleza. O lucro real vai estar dizendo que é um pouco mais complexo. A atividade econômica é outro fator para levar em consideração.
Nesse caso aqui, desse exemplo, nós temos aqui no lucro real de comércio. Então é comércio, mas é comércio de quê? Tá? Pode ser comércio, pode ser serviço, pode ser indústria. Indústria geralmente é muito mais complexo do que serviço. Se é indústria, também é comércio. Não existe indústria sem comércio. Se você industrializa, também você vende, então acaba tendo indústria e comércio. Se você é comércio, você pode comprar já produzido, já de alguém para revender. Mas assim, a complexidade aqui ó, é muito importante, porque você vai ter que identificar o tipo de produto, se tem alguma particularidade, se é produto que tem algum tipo de benefício que o cálculo é um pouco mais difícil, mais complexo. Produtos que a contabilização é muito diferente, ela é muito particular. Isso que você deve levar em consideração, beleza? Atividade econômica. Geralmente, as empresas de serviços, ela tem a tendência de ter um horário menor do que a de comércio, porque ela, entre aspas, dão menos trabalho. Não vou falar aqui que diretamente as empresas de serviços dão menos trabalho, porque eu seria meio que imprudente dizendo isso. Mas, geralmente, as empresas de comércio, elas demandam muito mais tempo. Por quê? Porque a tributação de um produto, cada produto ele pode ter um tratamento tributário específico, pode ter ICMS, substituição tributária, e você vai ter que fazer cálculos, tem antecipação parcial, tem diferencial de alíquota, tem um monte de coisa aqui. Inclusive no Simples Nacional pode ter um monte de coisa aqui, dependendo da atividade. Então, pessoal, leve em consideração. Regime tributário, lucro presumido e real, muito mais complexo. Simples Nacional, é difícil, porque aqui a gente não tem nada fácil. Né? Simples Nacional, tá? Prazo maior, obrigações, algumas obrigações dispensadas, beleza. Lucro presumido, mais responsabilidades, menos prazo, mais obrigações. Lucro real é o feito em cima de você o tempo todo, qualquer detalhe faz a diferença, porque você paga pelo lucro efetivo, então o fisco quer saber qual é a sua base de cálculo mesmo e quer saber como você chegou naquele valor. Tá, gente? Leve em consideração aqui a complexidade. Outra orientação, se você não sabe fazer uma apuração pelo lucro real, não conhece o lucro real, o lucro presumido, não faça. Só faça o que você conhece. Ricardo, só sei simples racional. Só faz simples racional. Não precisa você fazer aquilo que você não conhece, porque pode trazer problemas para você. Outro ponto é a quantidade de funcionários. Tá? E aqui não foi mencionado no nosso caso aqui não foi mencionado. Quantidade de funcionário. Se nessa sua situação você vai também fazer serviço de departamento pessoal, é bom que você saiba a quantidade de funcionários. Qual é a prática que eu tenho feito aqui? Eu tenho cobrado funcionários por fora. Você fala assim, pô, Ricardo, por fora, mas como assim? Bom, eu cobro X reais pela parte contábil e fiscal e eu cobro X por quantidade de funcionários. Por que eu faço isso? Aqui eu já dando agora já o pulo do gato. Por que eu faço isso? Porque geralmente te cobro o valor integral de contábil, fiscal e pessoal para lá para 5 funcionários, né? E a gente não estipula no contrato que se ele contratar mais funcionário vai ser cobrado. Ou se você estipula, fica de uma forma muito genérica. O que acontece? Antigamente, meu contrato de prestação de serviços contábeis, ele, ele tinha uma cláusula dizendo se a demanda dos serviços aumentar em 15%, os honorários serão reajustados. Mas quando isso? Ficava muito aberto. Hoje eu cobro por funcionário e tem funcionado muito bem. Quando uma pessoa assina um contrato onde está especificando que ele vai pagar por funcionário, ele já imagina, poxa, vou contratar um funcionário. Então vai aumentar X reais lá no meu contrato. E eu não preciso mais olhar para a cara dele e negociar honorário. Negociar com o empresário é muito difícil. A gente contador, a gente não aprendeu negociação na faculdade. E o empresário, ele está sempre ali meio que preparado para dizer não a qualquer aumento de custo para ele. Ele não observa que se entrou um funcionário é porque ele está tendo uma receita. Não. Ele entende que vai ter mais custo para ele. Então, para fugir dessa negociação cara a cara, olho a olho com o empresário, eu já coloco o valor do funcionário por fora. Isso tem me dado aí uma possibilidade de aumentar os honorários de forma impressionante. Eu não preciso negociar com o empresário e no fim do mês eu olho a folha dele
a folha que está aqui dentro aqui do nosso departamento, olho para a folha dele e aí vejo o que ele tem na folha como funcionários contratados. E aí multiplico pelo valor, acho o valor somado e somo com a parte contábil e fiscal. Gente, para você ter ideia, eu já cheguei a triplicar o valor do honorário, o valor final, né, o total, depois que eu adotei essa prática. Tá? Só para vocês terem ideia. Depois que eu adotei essa prática, pessoas que começaram com 5 funcionários, que foram para 30 funcionários, o honorário contábil fiscal ele não consegue acompanhar esse mesmo crescimento. Gente, então é outra forma aí. A periodicidade de fechamento contábil é uma visão que eu tenho, não sei se outras pessoas fazem isso no mercado, mas é o seguinte, você fecha com o empresário contábil e na proposta você fala para ele, olha, você vai receber aqui um balanço, um balancete, um fechamento aqui trimestral, um fechamento anual. Muitos empresários, na sua maioria, eles não querem e nem precisam, não vão fazer uso de um fechamento mensal, gente. Então, para que você vai ficar correndo para dar prioridade para entregar um balancete, um DRE para um cara que ele não vai olhar, não vai fazer uso algum disso, e você não vendeu para ele uma contabilidade consultiva, você não vendeu para ele uma contabilidade onde a percepção de valor é muito maior. Então você não precisa. Pessoas que emitem uma nota, 2 notas por mês, ele não quer olhar isso, ele não vai fazer uso nenhum, para ele não serve. E o valor que você cobra de honorário para ele também não justifica que você todo mês entregue essa informação para ele. Então você coloca no seu contrato também que isso aqui vai ser semestral, vai ser trimestral, vai ser anual. E se ele quiser de outra forma, você pode também cobrar a mais. Olha, período aqui é semestral, mas se você quiser aqui um fechamento mensal, eu posso te cobrar X a mais aqui por conta dessa demanda que é extracontratual. Tá? Funciona muito bem também. Beleza? Outra coisa que você observar, no caso da mensuração dos honorários, é a importação e exportação de produtos e serviços. Se ele faz importação ou exportação de alguns produtos ou serviços, porque a tributação é um pouco diferente. Principalmente na importação. Na exportação, tudo bem, tem alguns incentivos, mas na importação tem tributação, tem particularidades, isso vai trazer demanda para você. Beleza? Uma coisa que eu não coloquei aqui, mas gostaria de mencionar, é a questão do sistema financeiro. O cliente que é organizado, o cliente que tem um sistema financeiro, que tem uma ferramenta de gestão, pode ser um gestor digital, pode ser um Conta Azul, um Nibo, alguma ferramenta dessa que você já faz a contabilização com base nas importações, você não faz lançamento manual, também são fatores que você pode interferir na sua mensuração.